Saudações a todos vós que nos acompanhais pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Ainda nas alegrias do tempo pascal, a liturgia nos brinda hoje com mais uma leitura de um trecho do capítulo 6, versículos 35 a 40 do Evangelho de São João. Entusiasmada pela perspectiva de ter o pão do céu e que dá vida para sempre, conforme o texto que ouvimos ontem na liturgia, as pessoas pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E em sua resposta, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Não uma, mas 3 vezes no capítulo 6, Jesus se expressa assim, apresentando-se como o pão da vida. Sempre acompanhada da expressão Eu sou, que é desde a revelação do nome divino a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Eu sou aquele que sou, a expressão que revela quem é Deus. O Senhor, ou seja, aquele que está aí. Deus é presença, como sempre recordamos na liturgia. Ele está no meio de nós. A expressão Eu sou, usada por Jesus, é muito mais do que uma palavra de identificação. É a manifestação soberana da sua natureza. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é Deus. E no Evangelho segundo João, essa expressão tem uma importância grandíssima. Eu sou aparece 3 vezes no evangelista Marcos, para nós termos uma ideia, 5 vezes em Mateus, 4 vezes em Lucas, mas em João a expressão Eu sou aparece 29 vezes. E tudo aqui está orientado para a afirmação de que a vida plena se encontra na pessoa de Jesus. Com essa expressão, Eu sou, Jesus não só afirma Eu sou o pão da vida, mas ele afirma também Eu sou a luz do mundo, Eu sou a porta das ovelhas, Eu sou o bom pastor, Eu sou a ressurreição e a vida, Eu sou a verdadeira vinha, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No texto do Evangelho de hoje, as 2 expressões Eu sou e pão da vida têm uma força extraordinária. Jesus se identifica com os seus ensinamentos, ou seja, com a sua doutrina. Ele é pão, ele mesmo é pão. Sim, é pão capaz de saciar a nossa fome. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, ao afirmar ser o pão da vida. Com essa expressão Eu sou, que se aproxima de outras expressões aplicadas a Jesus no 4º Evangelho, como por exemplo o Filho do Homem e o Cordeiro de Deus, ele revela o caráter salvífico da sua missão. E todas essas imagens ou expressões que encontramos no 4º Evangelho nos revelam um único tema, ou seja, Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso dá para a gente compreender que ele é o dom de Deus dado ao mundo, um mundo afundado na lama do pecado e da morte. E essa importância reveladora e salvífica é o que revela a expressão Eu sou. E isso vale especialmente no que diz respeito ao pão da vida, com o qual nós podemos, inclusive, estabelecer uma relação com a Eucaristia, que tem, como nós sabemos, essas 2 dimensões celebrativas, ou seja, aquela da mesa da palavra e aquela da mesa do pão. Jesus é a fonte de equilíbrio e de alegria, é fonte de sossego
para a maioria das nossas tristezas e dos nossos desequilíbrios pessoais e sociais, que muitas vezes são frutos de não saber apoiar-nos realmente sobre a rocha da palavra substancial do Pai. Vós me vistes, mas ainda não crestes, disse Jesus. Crer e vir até Jesus são apresentados aqui como a equivalência da fé. E com isso se evidencia o fato de que a fé é uma atitude vital de adesão à pessoa de Cristo, mais do que um assentimento intelectual a uma soma de verdades dogmáticas e abstratas, ainda que não sejam realidades excludentes. Jesus disse ainda: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O Pai quer verdadeiramente salvar a humanidade. Ele é quem toma a iniciativa, todo aquele que o Pai me der. Porém, existe uma correspondência, pois nós vamos até Ele, ou seja, é a fé, traduzida no texto pela expressão "e quem vier a mim". E dizendo, pois, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus nos convida a viver como Ele viveu, ter atitudes como as suas, sobretudo, cumprir a vontade de Deus como se fosse um alimento espiritual. O tempo todo, a vontade de Deus está nos desdobramentos da nossa vida cotidiana, como esteve nos desdobramentos da vida cotidiana de Jesus. O cumprimento dessa vontade é o único caminho da santidade e da alegria total. Corresponder a Deus pela fé e já estar em comunhão com Ele. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ou seja, Deus quer que todos se salvem, e essa é a boa notícia do Evangelho. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E é interessante, meus caros irmãos e irmãs, que a vontade ela aqui é apresentada com um artigo definido. Isso indica a única vontade do Pai, e não qualquer ou quaisquer vontades. A vontade do Pai é única e positiva, e aqui a expressão último dia, que aparecerá mais 4 vezes no capítulo 6, é sempre associada a essa dimensão da vida, sempre associada ao verbo ressuscitar. Nós percebemos, portanto, no trecho evangélico de hoje, a força de um tema que tem uma importância grandíssima no quarto evangelho, ou seja, o tema da vida, a vida que a tudo envolve. Jesus é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único centro de irradiação da vida no mundo, pelo menos daquela vida plena que esse tempo pascal nos recorda e que todos almejamos, ou seja, um novo céu e uma nova terra, aonde o sofrimento e a dor já não existam.